Aqui não se trata de como trazer essa ciência do momento. Você não vai trazer a ciência de estar cônscio do momento. Você não vai trazer isso. Você vai assumir isso. É só assumir isso. Ao entrar num ambiente como esse, você apenas observa. Há algo presente que a gente quase não dá conta. Ou na verdade, a gente nunca se dá conta disso. Me refiro ao fato de que, nesse momento, todo contato que você tem com esse instante é um contato onde há só uma ciência do momento. Há somente isso, uma ciência do momento. Você não tem exatamente uma consciência do momento. Quando é que você toma consciência do momento e deixa de ter ciência do momento? E qual é a diferença? Ciência do momento é uma percepção do instante onde não há nomeação, classificação, onde não há nenhuma forma de colorir esse instante. Isso é a ciência do momento. E quando é que você entra tendo consciência do momento? É quando você deixa de estar ciente do todo para particularizar uma experiência. Quando você faz isso, você se torna consciente de algo do seu interesse. Em geral, nós temos funcionado assim. Nós vivemos sempre nesta consciência. Reparem que coisa interessante temos aqui. Essa consciência para nós é a ciência de alguma coisa, daquilo que nos interessa. Quando você está interessado em alguma coisa, que é quando você tem consciência daquilo, você já não tem mais ciência do todo. Você particulariza a experiência. Quando você particulariza a experiência, há uma centralização, uma egocentralização. Essa é a consciência do eu. Eu estou consciente de você, mas não tenho ciência de tudo o que aqui está presente. Porque eu estou particularizando um interesse. Então, o que é a não atenção do momento presente? É esta consciência do eu que particulariza algo do seu interesse. É assim que nós vivemos. Ao ver um objeto, ele me atrai. E quando ele me atrai, eu tenho o nome dele, a cor dele, a forma dele. E nesse instante, toda essa atenção direcionada para aquele objeto me traz consciência da presença dele e do que eu tenho interesse nele. E tudo mais é abandonado. Esse é o momento da consciência do eu. Em geral, nós vivemos desta forma, centrados na consciência do eu. Nós não temos uma visão de totalidade.
E a falta dessa visão de totalidade, que é a ciência do que está aqui presente, nos coloca numa postura psicológica de autocentramento egocêntrico. E é isso que gera todo tipo de comportamento autocentrado, egotista, egoísta. E, contudo, o que esse modelo de autocentramento representa. Assim, o sentido do eu não é outra coisa a não ser a consciência que particulariza uma experiência, colore a experiência e tenta extrair da experiência algo para ele. Essa é a autoconsciência, é a consciência do eu. É a consciência desse mim, dessa pessoa. Haverá possibilidade de estarmos cientes do que está presente sem essa consciência de um eu dentro da experiência? E, portanto, sem o problema desta separação de tudo que está aqui? É isso que estamos estudando com você. Esse sentido do eu é o sentido de ser alguém, presente na experiência e se separando da experiência, e se vendo como experimentador dela e alguém para extrair alguma coisa daquilo. É o autocentramento. É o modelo de ser alguém. Assim somos capturados o tempo todo pelo desejo ou pelo medo. O medo em suas diversas formas e o desejo em suas diversas formas. Esse medo e desejo é basicamente o centro dessas emoções do eu, desse mim. Vivemos nessa busca por mais prazer e fugindo da dor. Qual é a base de tudo isso? Nossas experiências passadas. Nós estamos sustentando o passado quando estamos desatentos ou nesta não ciência do que está aqui. Nós estamos sustentando o passado. Toda a nossa vida psicológica gira em torno deste autocentramento. Colocando de outra forma, toda a nossa vida centrada na pessoa, no mim, no eu, no ego, está dentro desta consciência de. Algumas coisas nos causam interesse e outras nos assustam. Umas nós queremos e outras nós recusamos. Essa aceitação e recusa é com base no passado, em experiências de prazer e dor que vêm do passado. O seu modo de olhar para o momento presente com base no passado lhe coloca dentro de uma consciência particular de autocentramento. Se isso está presente e é assim a vida do ser humano, não há beleza, não há graça e não há verdade. Porque não há uma compreensão da vida no todo, no que ela representa aqui nesse instante. Porque estamos sempre particularizando nossos interesses em detrimento da totalidade da vida. Então há sempre o quê? Há sempre presente o conflito, porque está presente a separação. Observem que essa separação e conflito presente é exatamente a ausência da liberdade. Você, nesta identidade do eu, nesta autoconsciência, você é movido para uma resposta de puro interesse egocêntrico. Vamos colocar aqui, exemplificando isso para você.
Se alguém lhe critica ali na frente de outras pessoas, ou lhe expõe publicamente, ele faz uma crítica, uma depreciação, um tratamento verbal de desprezo diante de outros, isso lhe ofende, isso lhe magoa, lhe entristece, lhe enraivece, lhe encoleriza. Não é assim? E por que é que isso ocorre? Porque não há, nesse instante, uma visão de totalidade. Você particularizou uma experiência e se viu como sendo o centro dessa experiência. Sempre, invariavelmente, é assim. Quando há um centro para uma experiência, esse centro é o elemento mais importante da experiência. Então, tudo tem que girar necessariamente em torno dele. Reparem que coisa interessante. Por que você se ofende, se magoa, se aborrece, entristece, enraivece com alguém? Porque você é importante. Sua autoavaliação é importante. O que você pensa é importante. O que você sente é importante. O que você deseja é importante. O que você espera é importante. Isso não está sendo dado a você. E olhe que você é o centro da experiência. Você deveria ser visto de uma forma diferente, mas não está sendo. Então aqui temos um problema. O problema é esta autoconsciência, é a consciência do eu. É o fato de não estar vendo o que está presente como um todo acontecendo. Então não há uma ciência do momento. Há só uma autoconsciência centrada em um eu que é o experimentador. Tudo bem aí? O que é esse centro agora atingido? A autoimagem. O que é essa autoimagem na experiência? É a ideia de alguém que é o centro do universo, desse particular universo onde ele tem que ter o senhorio dele, tem que ser dono dele. Então, por que você se aborrece com as pessoas? Porque você não está atenta ao que elas dizem. E só não está atenta ao que elas dizem porque você não está atenta ao que tudo ali representa. Você escuta e particulariza aquilo e edita. E nessa edição percebe que a sua imagem está sendo detratada, maltratada, rejeitada, exposta aos outros. E você é muito importante, você é o centro de tudo aquilo. Então o que é que nós temos presente aqui? A desatenção. Então não há esta ciência do que está presente. Há só esta consciência de alguém presente. E nós vivemos assim. O tempo todo você está nesta autoconsciência. Sua ligação com o momento presente é a partir de um centro. Esse centro, por sinal, é um elemento que vem do passado. É esta imagem que você faz sobre você, que você tem sobre você. Então, o que é esta não atenção sobre o momento? É estar ensimismada em si mesmo, pensando em si próprio, ocupado com suas ideias, com suas escolhas e preferências, quando está no momento presente. Aqui, no momento presente, não existe alguém nessa experiência para particularizar a experiência.
para trazer consciência particular para si mesmo, diante disso ou daquilo. É só uma visão de totalidade, uma resposta direta a um estímulo que acontece, mas é só uma resposta natural, sem esse elemento que vem do passado. Então você dá uma resposta natural a qualquer coisa que surja, como uma palavra, ou o interesse de dizer algo, ou o interesse de ouvir algo, mas não particularize isso. Não fique nesse autocentramento. Veja que coisa interessante estamos dizendo. É possível estar nesse momento, nesta ciência de tudo, e sim particularizar algo sem autoconsciência, sem essa consciência de um eu que particulariza aquilo para si mesmo. Ou seja, quando você está nesta atenção sobre o momento, é possível sim particularizar uma dada coisa como se concentrar em algo, mas sem perder essa ciência de totalidade. No entanto, isso requer que sua resposta para esse momento não venha do passado, não venha dessa autoimagem, não venha desta inconsciência, como em geral nós nos comportamos. Percebem a diferença? Eu posso estar em plena ciência do momento e particularizar, sim, algo dentro desta ciência do momento sem colocar esta consciência do eu envolvida, sem colocar essa autoimagem envolvida. Então eu posso sim ouvir sua crítica, sua avaliação, sua comparação, sua detratação. Eu posso ser exposto publicamente. Quando há essa atenção, não fica alguém para ficar ofendido, aborrecido e com raiva. Essa é a liberdade desse escutar sem particularizar esse eu que quer ouvir o que quer ouvir, que se preocupa com a autoimagem. É raro, mas acontece de você ser criticado ou comparado negativamente e exposto publicamente e ao mesmo tempo não se ofender. Acontece. Mas em geral, na maioria das vezes, você não tem essa atenção. Quando descobrir que não está ofendido, não está magoado, é porque não valorizou sua autoimagem. Então ninguém fica para ficar ofendido ou magoado com uma observação, mesmo que seja pública e negativa a respeito desse mim. Porque esse mim não entra quando há esse olhar sem se ocupar com autodefesa pessoal, com autodefesa egocêntrica. E é isso que estamos trabalhando aqui com você, lhe mostrando que é possível, sim, a vida numa atenção onde está presente a ciência do que está aqui acontecendo. Até porque aquilo que ele ou ela está dizendo pode ser que tenha um fundamento e uma razão. E se tem um fundamento e uma razão, é verdade. Acabei de descobrir uma coisa sobre mim que não tinha visto. Então isso não me ofende. Essa atenção é reveladora. Revela um aspecto desse mim que eu não tinha percebido e acabo de receber a revelação. Se eu estou nessa real intenção de autodescoberta, de autodescobrimento, de autoconhecimento, eu preciso realmente aprender sobre eu mesmo, sobre esse mim, sobre quem eu sou. Estamos juntos? O problema sempre surge
quando a nossa aproximação do momento presente é com base em um modelo de alguém presente que particulariza a experiência para si mesmo. Então, quando a pessoa entra, não há mais uma atenção sobre a experiência, porque está envolvido nesse jogo o desejo ou o medo. Está envolvido o autointeresse. Esse sentido do eu, do ego, ele nunca, isso é invariável, ele nunca está fazendo outra coisa, a não ser ocupado com ele mesmo. É interessante você se auto-observar e irá descobrir que os momentos mais sublimes da sua vida aconteceu exatamente quando você não estava lá. E os momentos de maior estresse, nervosismo, raiva, ira, aborrecimento, era quando você estava muito bem lá, bem contraído e revoltado com o universo, com o pequeno universo que tinha à sua volta e com o grande universo que você acredita ou acreditava naquele momento estar separado de você. E isso não produziu boas coisas. E você com certeza não tem boas lembranças desse momento. Mas quando voltam essas lembranças, curiosamente, você ainda percebe em si mesmo, nessa desatenção, um elemento de autodefesa, que confirma os valores daquela raiva, ou de autodefesa, ainda sentindo culpa e remorso, por ter sido tão fraco, por ter... e blá, 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 blá. É sempre o ego envolvido na sua autoimagem, quando o passado está presente. O que nós precisamos na vida é tomar ciência dela, como ela é. Como ela é, você não interfere. Não tem nada a dizer, nada a declarar, nada contra, nem nada a favor. Quando você entra, você particulariza a experiência de tal forma que você se torna o centro de tudo aquilo. Então o eu, o ego, a pessoa está envolvida. Um ponto importante aqui é que nós fomos educados para viver assim. Os melhores entre nós vivem assim. Nossos tutores, nossos pais, nossos professores, todos eles, a única diferença deles para nós, pobres mortais, é que eles têm mais cultura, o que os torna um pouco mais orgulhosos, vaidosos, arrogantes e autoridades sobre nós, pobres mortais, que conhecemos menos e sabemos menos do que eles. Mas eles são tão complicados, tão desorientados, tão perturbados psicologicamente como todos nós. Então nós não fomos, de pequenos, ensinados a lidar com a vida como ela acontece. Porque de pequenos já estavam nos protegendo das nossas dores em razão de nossas escolhas. E fazemos questão disso. Na verdade, nos protegeram em nome do amor, do cuidado, da proteção, da obrigação que eles sentiam por nós. Nós vivemos dentro de uma cultura de ignorância. Ignorância aprendida, ensinada, copiada, repetida e continuada o tempo todo. A beleza da aproximação, da revelação do autoconhecimento. Daí a importância do autoconhecimento.
Daí a importância desta ciência do que é a atenção, esta plena atenção, esta atenção completa, quando o sentido do eu não se envolve com a experiência. Isso é atenção plena. Então, o que é atenção plena? É essa ciência da realidade que está presente sem você, seu eu, seu ego, esse mim, esse sentido de alguém interferir naquilo, se envolver com aquilo. Então há uma revelação nesse momento. E essa revelação é a revelação da totalidade da vida, onde você, de fato, de verdade, não com os seus tutores, ensinadores, professores e líderes, mas com você mesmo, está descobrindo a verdade da vida como ela é. E esse sentido do eu, do ego, desse mim, perdendo a importância num processo de dissolução. Então, a verdade sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento é que ela lhe revela a ciência do que é. E isso é sabedoria. Não é possível a sabedoria sem autoconhecimento. E não é possível a visão do autoconhecimento sem uma atenção sobre suas reações quando elas surgem, vindo do passado, procurando fazer do que está aqui algo particular, pessoal. Será possível uma vida sem esse eu, sem esse ego? Será possível uma vida sem esse elemento que se separa da experiência para tentar extrair da experiência algo? Então estamos diante da verdade da vida. Como disse agora há pouco, é quando estamos diante da beleza. É quando estamos diante da liberdade. Quando há liberdade, temos a presença da verdade, que é a presença do que é real. E o real é, sim, beleza. O real é, sim, ausência de sofrimento, ausência de confusão mental, ausência de desordem, ausência de medo, ausência de desejo, ausência de arrogância, ausência de presunção, ausência de escolhas, porque tudo isso faz parte da ignorância e não da sabedoria. Ok? Vamos ficar por aqui. Está nesse instante, apenas nesse instante, nesse experimentar do momento, sem a valorização do eu na experiência, é atenção. Agora mesmo você está aqui, sem se envolver psicologicamente, sentimentalmente, emocionalmente,